cancerianos, o que temos para vocês nessa terça-feira? Ups. Bom, cancerianos, o que temos aqui para vocês? Primeiro aqui, na energia do passado aqui, com a carta da formação, estrutura e fundações sólidas, tá? No passado aqui talvez você estivesse num processo onde você estivesse equilibrando, né, conseguindo dar conta disso. Quando a gente fala de formação, é tudo que você cria, tudo que você faz. Quando a gente fala de estrutura, é tudo que você consegue cocriar, entre aspas, mas tendo um equilíbrio em tudo que você faz, né? Pra mim, particularmente, uma estrutura é quando você faz as coisas e aquilo que você coloca em prática tem um senso moral agregado, tem uma ética agregada, tem um respeito em relação ao que você coloca no planeta. Isso, né, pode ser uma fundação sólida. Para mim é sempre isso, igual com tudo que eu faço. Às vezes as pessoas falam para mim, chegam para mim e falam para fazer algumas coisas para conseguir deturpar a ordem. Mas eu particularmente entendo que fundação e tudo que é sólido que você cocria no planeta, ele tem que ser firmado com ética, com senso moral, porque isso, gostando ou não gostando, é uma energia. As pessoas esquecem que quando você deixa de fazer alguma coisa ou deixa de seguir uma regra, né, energética, você perde. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Quando fala de tarô, né, de canal, você vai montar um canal, não adianta você querer fazer aqueles esqueminhas para conseguir seguidor, esqueminha para conseguir visualização. Todos esses esqueminhas a longo prazo caem por terra, porque se você não conseguir consistentemente trabalhar para aquilo e fazer aquilo funcionar com a sua consistência, com a sua resiliência, com a sua precisão, não adianta nada disso, né? Porque o que forma uma estrutura sólida e é para tudo na existência são essas três aí: formação, estrutura e solidificar, conseguir solidificar uma fundação, tá? Então aqui tem um quê de no passado você estava nesse processo. Com o purging invertido, com o surrender e com o release, tá? Você estava tendo dificuldade aqui, canceriano, de jogar para fora, tá? De se render para as coisas que a vida traz como crescimento. Aqui talvez você estivesse muito focado no senso moral, mas esquecessem que tudo que a gente trabalha na existência, existe pontos de traumas, de dor, de energias, de situações que a gente precisa compreender para liberar, porque vamos lá, se tudo né, eu trabalho com energia, é energia, todas as vezes que você tem algum trauma, ele é um bloqueio no seu caminho. E isso pode ser em vários ângulos, né? Então pode ser um bloqueio no seu financeiro, pode ser um bloqueio no seu emocional, pode ser um bloqueio no seu físico, pode ser um bloqueio energético. Então aqui no passado você estava mais focado, ou era a sua lição no momento aqui, conseguir equilibrar isso, tá? Não estava querendo se libertar, jogar dor para fora ou limpar
esse processo. Agora aqui, eu esqueci de falar do homem rico, tá? Aqui tem alguma situação ou alguém com quem você lidou aqui, que a carta do Wealthy Man pode ser alguém que tenha um status financeiro bom, né? Alguém que tenha algum tipo de... Na hora que eu coloquei a carta, a palavra que veio no meu mental foi afluência. Então aqui tem alguém com quem você lidou, uma situação que era uma situação de afluência. Essa pessoa aqui com o número 13, quando a gente vai para a numerologia número 4, tem uma estabilidade financeira. Não significa necessariamente que seja alguém rico, porque a palavra wealthy é riqueza, mas pode ser alguém que tenha algum tipo de afluência, ok? Com o Ox aqui, né? Teve uma separação, tá? Foi um término na separação. Parou uma padronagem aqui, porque ou você ou a outra parte, ou os dois viviam um loop kármico aí com um tratamento de silêncio, tá? Alguma coisa baseada na sensação de abandono aí. Pode ser as duas energias, pode ser um lado ou o outro, tá? Mas era isso que estava aqui estava intrínseco no que vocês trocavam. Aqui no agora, cancerianos, tem um quê de você não tá querendo se jogar para novas oportunidades no agora, tá? Talvez goste da ideia de ficar preso em alguma coisa, em alguma situação. Aqui quando a gente fala de liberdade, não necessariamente, né, é liberdade em tudo, porque ninguém tem. A gente vive, entre aspas, como escravos na Matrix. O que é a Matrix? É o nosso planeta, essa energia toda que tá aí, aonde a gente é tudo brinquedinho, fantochinho de quem tem mais e das energias que vieram, né, milhares de anos antes e que vem trabalhando para fazer todos nós vivermos infelizes aqui, porque quando a gente está infeliz a gente é maleável, e quando a gente é maleável a gente é escravo, e quando a gente tá na mentalidade de escravidão e acha que não vai sair, a gente é muito mais fácil de manipular. Então por isso que a gente, né, ninguém é livre totalmente. Só que aqui todos nós, quando a gente consegue entrar num processo de ascensão e começar a crescer espiritualmente, a gente começa a ver todos esses paradigmas, a gente começa a entender todo o lado enigmático do que vem a ser essas situações para melhora diária. Não tem nada a ver com eu vou combater a Matrix, eu vou combater a elite, não, tem a ver com você modificando internamente para viver melhor, para ser livre nas suas escolhas, para ser livre, sair da caixinha que o mundo coloca você, porque quando você começa a conseguir sair dessa caixinha, o que acontece? Você traz mais alegria para você, mais felicidade para você. Quando você consegue viver na sua autenticidade, você para de se importar com o que o mundo acha em relação a você. E quando você entra nesse panorama novo, você começa a se libertar e aí as oportunidades começam a acontecer. Você se joga sem medo quando ele está num posicionamento certo. E aqui você ainda tem muito medo, você tem muita associação com o que você não consegue fazer, mas você se esquece que talvez aqui, se nós estamos falando na trajetória de um homem aqui afluente, a gente pode estar falando, se a gente está do lado, né, dessa pessoa falando da história aí de um homem afluente, a gente pode estar falando de alguém aí que não sai da caixinha porque tem medo de perder a afluência que tenha, a visão que as pessoas tenham dele ou dela aí, tá? E com a reflexão e projeção invertida, tem um aspecto aqui dessa pessoa talvez no agora não estar se jogando propriamente dita para algo a mais, mas aqui esse indivíduo, essa situação no agora aqui, está aprendendo, né, não está se projetando mais nas outras pessoas, não está mais refletindo para o outro aquilo que não queira. E quando a gente fala da projeção ou da reflexão, né, refletir algo negativo para o outro, é quando você começa a entrar numa mentalidade de responsabilidade para com tudo o que você faz. Não é que você vai ser fantoche das pessoas ou vai ser babaca das pessoas o tempo todo, não. Mas você é responsável pelos seus sentimentos, você é responsável e entende um dia que você não tá com a energia boa, num dia que você lida com pessoas que a energia não tão boa, dias em que você tá com um looping
energético aí onde a sua frequência fica caindo. Então, quando você consegue entender isso aqui, você para de se projetar nas outras pessoas, você entende que você é responsável. E quando você é responsável pela sua vida, pelo seu emocional, você começa a conseguir a assumir responsabilidade por um aspecto que quando você assume aquela responsabilidade, você assume aquele controle. E aí você para de doar energia para outra pessoa, porque as pessoas não entendem que quando você põe a culpa no outro, você não está assumindo o controle, não está assumindo responsabilidade e, por conseguinte, você simplesmente, por se achar vítima, você coloca a sua energia na outra pessoa. Projeta na outra pessoa partes suas de covardia que você não quer olhar para a lixeira energética que existe embaixo do seu tapete. Né? Não assume que o problema é você. Não assume que você tem responsabilidade para com tudo. Quando você começa a entrar nessa mentalidade aqui, você para de se projetar, tá? Mas aqui, pro futuro, existe uma união e uma integração. Não significa necessariamente que seja a nível emocional. Isso daqui pode ser uma união e integração consigo. A gente fala do yin yang, que nada mais é você equilibrando o seu lado masculino e feminino. Pode ser uma pessoa? Pode. Por que não? Até porque aqui houve uma separação, né? Só que assim, no futuro aqui, eu acho aqui que no futuro tem mais a ver com nostalgia, memórias. Ah, tá. No futuro você vai estar saindo dessa mentalidade de nostalgia, vai parar de ficar sofrendo pela pessoa, pela situação, tá? Aqui pode ser que a sua dificuldade aqui de dividir o que sente e de jogar para fora coisas do passado faz com que você fique preso na Matrix, porque o coração da gente é a válvula que faz tudo isso aqui funcionar. E quando o nosso coração está preso nas mágoas, está preso na dor, ele bloqueia a gente de algum modo, de alguma sensação, de alguma possibilidade de felicidade, de alguma energia de contentamento, né? Então, assim, o nosso coração tem uma facilidade enorme para criar bloqueios. E aqui, se o ponto aqui é um sofrimento por conta de um término, por conta de algo que não deu certo, a gente precisa, entre aspas, apontar o dedo para aquilo também, né? Porque assim, aqui diz que quando tem um tratamento de silêncio por conta da sensação de abandono. Bom, se existe um tratamento de silêncio e a sensação de abandono, precisa ser olhado isso, precisa ser apontado o dedo. Porque todos nós temos na existência algum ponto ali, né, de dor. Todos nós temos, ninguém é perfeito na existência, mas a gente precisa começar a entender que a gente tem responsabilidade. Se você não entende responsabilidade, às vezes você não está preparado, não está numa linha de tempo para recebimento, não está num momento para receber os seus sonhos, a pessoa que você queira. Igual quando o pessoal vem para mim e quer saber se vai ter energia de retorno, né? Se vai ter reconciliação. Filho, no tarô, no espiritual, pelo menos eu que trabalho com o lado espiritual da coisa, não vem nada de graça. Você pode me pagar R$1 milhão. Se você não fizer a sua parte, você não traz a outra pessoa de volta. É uma energia, aquilo ali é uma conquista. E se você ficar obsessivo em cima, a única coisa que você faz é atrapalhar, porque você faz a pessoa correr de você. Entendeu? Então o ponto aqui é fazer a modificação. Bom, aqui a pessoa se esconde atrás de financiamento, de dinheiro, das coisas boas da vida. Por isso veio a energia de um homem rico. Alguém que só se importa com o dinheiro. Mas a pessoa te procura em todos os lugares, eu te procuro em todo quanto é lugar. E eu vou esperar por um sinal seu. Tem o que da pessoa aqui? Ser o tipo que se importa demais com o dinheiro. É aquilo que eu disse, tá tão preso na Matrix, a evolução é tão novinha ainda desse indivíduo que não entende que o financeiro, né, o dinheiro é importante? Claro que é importante, mas o dinheiro não é tudo. Por isso que aquele ditado, o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro é uma ferramenta para nos ajudar a seguir adiante, para pagar as nossas contas, para facilitar o nosso trajeto. Mas assim, se você não tem respeito, se tudo que você recebe, você não tem respeito pelas pessoas que passaram pelo seu processo para você adquirir aquilo, se você não respeita ninguém, adianta você ter dinheiro? Porque você começa a se achar um Deus baseado na porcaria do dinheiro que você tem. Só que você desrespeita pessoas. E aí você não sabe porque traz uma energia kármica daqui, uma pessoa ruim de lá, porque as pessoas têm inveja. Pô, o ser humano vai ter inveja.
né? Nós estamos num planeta onde a maior parte das pessoas não faz noção nenhuma do que seja evolução, né? A maior parte das pessoas tem até preguiça de crescer. Existe a inveja justamente porque tem preguiça de evolução, né? Vive na energia da densidade baixa. Então aqui tem um quê de que no passado aqui, né, você vivesse, entre aspas, aqui com o Bet, na escuridão da própria existência aqui, só se importasse com o dinheiro, achasse que o looping para você, o que te conectava com as pessoas aqui, era o dinheiro. Você era uma pessoa que com a energia do Bet se importava mais com a energia noturna, se importava mais com a visão do que a sua intuição, né, baseada no físico, levava. No agora aqui com o elefante está tendo, tá, uma evolução maior, você está crescendo e começando a entender mais coisas, está modificando a sua projeção em relação às outras coisas. A energia do elefante aqui já é a energia de alguém que consegue enxergar um pouco mais. Aqui o terceiro olho dele, um fogo na tromba. É uma pessoa que está buscando maior conhecimento, que está alcançando uma energia de ascensão aqui, está começando a compreender um pouco mais. Aqui com o tigre, tá? E eu vou esperar por um sinal seu. Ainda existe aqui um quê de estar esperando do outro quando não assume responsabilidade pelo que faz, tá? Tem sempre que lembrar que, como é energia, se você fica numa energia de jogar para o outro o problema como se ele tivesse que resolver quando você não quer resolver o seu, você continua afastando. Aqui com a energia da sacerdotisa aqui, o tigre, no futuro você vai começar a entender por outro ângulo, porque a energia da sacerdotisa é a energia das pessoas que têm muita intuição e começa a entender as coisas com uma profundidade não só emocional, psíquica, mas o entendimento do que seja importante para a evolução de cada ser, tá? No passado esse indivíduo estava te esperando, esperando, foi a palavra que veio, né? Mas estava num processo aqui de tentar te manifestar e trabalhando a própria vida, tá? O próprio caminho aqui. A carta saiu assim. No agora aqui, a separação entre os dois talvez esteja incomodando essa pessoa, e essa pessoa tem uma problemática de estar sempre na energia do passado, tá? Essa pessoa tem um problema grandioso aqui de vibração, tá? A sensação de abandono aqui desse indivíduo faz com que esse indivíduo fique muito numa energia muito baixa. E quando você não consegue sair dessa vibração, né, a frequência que você carrega é muito baixa, e aí você atrai só energias nocivas. Você vê que as cartas saíram toda meio disforme aí, e muita energia do passado. É alguém que fixa demais no que aconteceu e sofre demais pelo passado, quando deveria estar vivendo o agora para cocriar o futuro. Só que aqui é uma evolução. Todos nós estamos num processo contínuo de evolução, e esse é o seu ou da pessoa com quem você esteja lidando, tá bom? Bom, essa foi as energias da semana. Canceriano, espero que vocês gostem. Eu sou a Lilian Rodrigues, esse é o SED Lia Rodrigues. Segue a gente no TikTok, no Instagram. Não esqueçam de ativar as notificações e colocar em todas. Curtir o vídeo, por gentileza, porque ajuda a levar a mensagem para mais pessoas. Na descrição dos vídeos fica o link direto para quem quiser atendimento comigo, perguntas objetivas, R$15 com 6 cartas, R$30 com 15 cartas, com maior profundidade. Eu faço agendamentos para a semana seguinte, tá? Agendamentos de meia hora ou 1 hora. Entra no link direto pelo WhatsApp ali e me dá uma chamada lá se você tiver interesse. Também na descrição do vídeo tem um link para as pessoas que quiserem contribuir com o canal e doar um oráculo, um tarô, uma vela. Eu com certeza ficaria muito contente de receber um oráculo novo, porque os oráculos servem para a gente ter maior profundidade e entender mais sobre o subconsciente, sobre a história. É sempre um aprendizado novo quando existe um tarô novo, uma energia nova, tá bom? No mais é isso. Obrigada por tudo, pelos novos seguidores, todas as pessoas que ajudam o canal a evoluir. Gratidão a todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Ótima semana.